Eu esperei um ano inteiro por esse momento e o meu grande dia chegou, a minha entrevista na AIMA aqui em Portugal. E eu vou te contar exatamente como foi, todos os documentos que me pediram e um detalhe que fez quase o meu processo dar errado. Então presta muita atenção nesse vídeo que isso pode te ajudar a não passar pela mesma situação que eu passei. Vamos lá, galera, no dia 21/12/2024 eu recebi o meu primeiro e-mail da AIMA para fazer o pagamento da taxa, né, que é no valor de 58 euros. E eu lembro até hoje, porque isso era no domingo à tarde e eu estava em casa super tranquilo. Daqui a pouco eu recebo assim no celular uma notificação do e-mail da AIMA. Eu falei, meu Deus, chegou meu grande dia. Vou pagar a taxa agora e aqui agora vai ser só para frente. Assim que eu fiz o pagamento, no dia 30/12/2024 ainda, eu recebi outro e-mail da AIMA falando para mim anexar todos os documentos e lá eles enviam uma lista, aí você tem que preencher documento por documento. Até o final desse vídeo eu vou falar todos os documentos para vocês. E nesse e-mail tinha também lá já a data da minha entrevista marcada, que foi no dia 3/1/2025, às 9h30 da manhã aqui em Braga. E gente, a entrevista, quando eles mandam lá para você esse horário, é exatamente esse horário. Você não pode chegar depois. Sabe, o meu conselho é, chega bem antes, porque é muita gente no dia e eu fui exatamente 1 hora antes, eu já estava lá com a minha pastinha, com todos os documentos, porque esse dia é muito importante, galera, é a hora do seu título de residência, então você não pode perder. Tem muita gente que chega no dia e fica assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Galera, não há o porquê vocês ficarem com medo. Eu aconselho, mesmo você não tendo todos os documentos em mãos, eu aconselho você ir na entrevista, porque o máximo que eles podem fazer é dar indeferido. E se eles dar indeferido o seu processo, você pode ir lá de novo, levar todos os documentos atualizados. Eu acho que, se eu não me engano, é 2 ou 3 que pode dar indeferimento até o seu processo ser indeferido de vez, sabe? Ou seja, uma pessoa que esteja aqui sem nenhum documento, que está todo ilegal e realmente não tem como se legalizar, tá? Não é o caso de muitas pessoas aqui. Então, no dia da entrevista, fique tranquilo, vão, tá? Com os documentos que você tem atualmente, vão. Não deixe de ir, porque quando você deixa de ir, aparenta para eles que você faltou com respeito para eles. Eu falo para vocês porque o nosso advogado nos disse isso, entende? Falou, se você tem uma entrevista na AIMA, vão, porque se você não ir, para eles é falta de respeito isso. Ah, Kaique, mas como que é no dia da entrevista? Agora eu vou contar pra vocês como que foi. Como eu já falei pra vocês, eu fiz a minha entrevista aqui em Braga. E eu acho que a entrevista, eles dão preferência pro posto da AIMA mais perto, né, da onde que você mora atualmente. Eu acho isso, não tenho certeza. Eu cheguei lá, né, minha entrevista estava marcada para as 9h30 e... Chega lá é um monte de gente, galera, sentado, um monte de gente, mas graças a Deus é por horário, entende? Então, não importa se você chegar lá às 7 e você vai entrar às 7, não, é por horário, pelo menos foi o meu caso, é às 9h30, é às 9h30, ponto. Cheguei lá, você dá o nome, você dá o número do seu processo, que é no caso a manifestação de interesse, que foi o meu caso. Eu se legalizei aqui pela manifestação de interesse, tá? Eu não vim com visto, eu não vim com nada, eu vim como turista mesmo, porém na época que quando eu vim, como eu já expliquei no vídeo anterior, eu fiz a manifestação de interesse, ainda era válida nessa lei que eu peguei. Aí ele chama o nome, Kaique e tal, aí eu entrei lá na salinha, é uma sala assim, tem um monte de atendentes, né, agentes que falam, não sei como que fala aquilo. Cada um tem uma mesinha, né, com o seu computador privado e se eu não me engano tinha umas 7 no dia. Você entra assim, é uma sala mega ampla, assim, uma grandona, tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Aí eu cheguei, aí eles falam, você é lá na mesa 7, aí você vai lá, a mesa 7, assim. Cheguei lá, sentei, olá, bom dia, tudo bem, e aí, como tá? Tudo bem e tal? E galera, em momento algum ele não me perguntou por que você tá no país, ou por que você quer pegar o documento, por que você quer isso, por que você quer aquilo. Em nenhum momento ele me perguntou nada disso. Ele só me pediu os documentos para confirmar. Como eu falei para vocês, um dia antes de você ir na entrevista, você já envia todos os documentos e no dia presencial
ele só confirma todos os documentos que você enviou. Se tiver alguma coisa de errado, ele já fala ali na hora para você, aí você já corrige. E agora eu vou falar para você todos os documentos que ele me pediu. Primeiro documento, o passaporte, primeiro de tudo. Segundo, o carimbo de entrada no espaço Schengen. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu entrei pela Espanha. A gente veio da Espanha para cá e a gente veio como turista, tá? Vocês já sabem disso. Mas eu tinha todos os comprovativos lá de como que eu vim de lá para cá. Ou seja, eu comprovei para ele a minha passagem, tudo certinho. Eu deixei que eu sabia que eu ia precisar usar nesse dia. Eu tinha até um seguro de viagem que eu levei também, tá? Que ainda estava válido, graças a Deus. Levei isso tudo certinho, deu tudo certo. O contrato de trabalho, terceira. Eu levei o meu contrato de trabalho atual do emprego e os contratos antigos das antigas empresas que eu já trabalhei aqui em Portugal. Ou seja, eu queria comprovar mais para eles que desde quando eu cheguei, eu sempre trabalhei aqui com contrato e sempre contribuí com o país. Isso é muito bom, tá, galera? Quarto, levei para ele a declaração de IRS também. O que é a declaração de IRS? É como se fosse o nosso imposto de renda do Brasil, declarado, sabe? Então, como eu já tinha declarado do ano anterior, eu também levei, mesmo ele não me pedindo. Eu levei porque eu sabia que eu queria empurrar todos os documentos em cima dele para não dar nada de errado com o meu processo. Porque, gente, pensa, você está um ano esperando, poxa, você tem um ano para resolver ali todos os documentos e chega no dia, você não entrega nenhum. Eu entreguei todos, mesmo que ele não me pediu. Ele falou, não, eu vou anexar aqui tudo certinho para não correr risco de dar erro. Quinto, contrato de arrendamento. O que é o contrato de arrendamento? Arrendamento aqui, para quem não sabe, é o aluguel. Ou seja, você mora num lugar, no nosso caso, a gente mora num apartamento de um quarto, eu tenho um contrato que eu moro aqui, o dono é tal, os documentos dele, os nossos documentos, meu e da Lara, tudo certinho. Isso é um contrato de arrendamento. É a mesma coisa do Brasil, um contrato de aluguel, por X tempo, tudo ok. E um atestado de morada também, é um atestado de morada, eu não sei explicar muito para vocês. Basicamente também um comprovativo que você mora aqui nesse apartamento. O sétimo, o último recibo de vencimento. Aqui o recibo é como se fosse o nosso olerite do Brasil. É a mesma coisa. É um recibo que chega no final do mês quando você recebe. Ali tem os seus descontos, as suas horas extras, tudo que você fez, entende? O seu salário, tudo certinho. Isso é um recibo aqui. Ah, e um detalhe, tá? É muito importante. Eu levei todos os recibos das antigas empresas que eu já trabalhei, tudo certinho, eu guardei tudo. Porque, exemplo, se ele te pergunta, mas o que você prova que você já trabalhou aqui? Opa, calma aí, eu tenho. Eu levei os meus contratos, como eu falei para vocês, e levei também os meus recibos. Mas ele viu, mas ele não aceitou, porque não precisava. Mas ele arquivou lá os 2 últimos contratos que eu tinha, né, das antigas empresas, e aceitou também. Ou seja, eu já estava ali com mais ponto positivo, porque eu sempre contribuí com o país desde quando eu cheguei. Então, não tinha como dar errado o meu processo. O 8º e o 9º documento, quais são? O NIF e o NIS. Galera, esse documento é como se fosse o nosso RG e o CPF do Brasil. Aqui se chama NIF e NIS. Basicamente isso. Porque quando você chega em Portugal, você está tirando seus documentos tudo de novo. Você está começando a vida do zero praticamente de novo. Então, quando você chega aqui, você tem que tirar todos os documentos do país. E é basicamente isso aqui, o NIF e o NIS. É o nosso CPF e o RG do Brasil. Por último, que eu falei para vocês que quase meu processo deu errado. Por qual motivo? Gente, porque eu levei o meu antecedentes criminais do Brasil, que é muito importante ter ele no dia. Você tem que ter sim ou sim. Eu levei desatualizado. O antecedentes que eu levei estava desde quando eu cheguei, ou seja, um ano antes. Estava muito desatualizado. O que ele me falou? Olha, ou você tira outra aqui na hora, ou a gente envia o seu processo.
só que vai dar indeferido e você vai ter que voltar aqui de novo e vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que mandar todos os documentos tudo de novo. Eu falei, não, então calma aí. Então eu peguei o meu celular na hora e eu tirei o antecedentes criminais do Brasil atualizado. Para quem não sabe, você entra lá no Gov e você tira um ali na hora atualizado. E no dia você pode entrar com o celular normal, tá, gente? Não tem problema nenhum. Pelo menos foi o meu caso. Agora eu já não sei como está sendo. E o antecedentes criminais aqui de Portugal eu também tenho, mas ele não me pediu. Eu até ofereci para ele, você quer? Eu tenho aqui também. Ele falou, não, não precisa, só preciso do Brasil para constar que você não cometeu nada no Brasil. Então, ok. Tirei ele na hora, mandei lá no e-mail para ele, ele já imprimiu para mim e ficou tudo certo, ainda bem. E para finalizar a parte da entrevista, depois que você entrega todos os documentos para ele, que ele confere lá um por um, que como eu falei para vocês, né, que antes de você ir lá na entrevista, você já envia todos os documentos, ele só confere para ver se está tudo ok. Depois disso aí, ele fala, pronto, agora tá ok. Aí você fica lá no banquinho, vai ter um negócio assim de foto, aí você faz uma postura para foto, normal assim. Você tira a foto, depois você colhe todas as suas digitais, que é dedo por dedo, das duas mãos. E depois disso, ele dá o ok lá, tá tudo enviado, ok. E gente, ele não fica com documento nenhum, tá, seu, porque você já enviou, então todos os documentos que você levou ali para ele para provar que realmente esse documento existe, você mostra e tal, aí depois você guarda na pastinha, fez a entrevista, tá ok, Kaique, agora é só aguardar. Deu tudo ok, ele vai confirmar para você e vai te falar, olha, você vai receber um e-mail confirmando todos os dados biométricos com sucesso, tá? E os seus documentos também, que foram todos recolhidos, está tudo aqui já arquivado dentro da AIMA. E ok, eu fiz a entrevista dia 3, no dia 4 eu já recebi esse feedback, né, da AIMA, que eles enviaram. E lá também fala, em até 90 dias úteis, o seu título de residência chegará na sua casa. Mas todo mundo sabe que não é assim que acontece na prática. Sempre passa do prazo ou no caso da indeferimento no seu processo. Como eu falei para vocês que eu fiz a minha entrevista dia 3/1 de 2025 e a gente está exatamente, galera, já no mês 9, tá? Hoje já é dia 14 e até agora o meu título de residência não chegou em minha casa, ou seja, já faz quase 8 meses, já indo para 9 que eu estou aguardando, porém essa demora foi 2 indeferimentos que eu tive no meu processo. Porém, eu vou falar isso no outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. E eu vou contar para vocês o que aconteceu com o meu processo. Não foi uma coisa muito boa, mas também não foi uma coisa muito ruim. Foi uma coisa fácil de se resolver. E graças a Deus deu tudo certo. Eu vou finalizando por aqui, galera. E eu contei para vocês como que foi a minha experiência na entrevista na AIMA. E que fique bem claro, tá? Esse foi o meu processo. Cada um tem uma experiência diferente, então não se baseie nas experiências dos outros. Isso é só para vocês terem uma base para que no dia que vocês forem, não esquecer de nenhum documento. Levem o máximo de documentos que vocês podem, porque esse momento é muito importante. No outro vídeo a seguir, vou falar para vocês quando chegar o meu título de residência, também vou compartilhar tudo com vocês, quando que chegou, a data certinha, o horário, tudo certo, tá? Espero que você curta esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa aqui os seus comentários, porque isso me ajuda demais. E me conta como que foi a sua experiência no dia da entrevista. Isso ajuda bastante pessoas e me ajuda também, porque eu gosto muito de ler, gosto muito de saber como que foi. E até o próximo vídeo. Obrigado!